Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Paz seja com todos, amém? Vamos dar início ao nosso culto nessa manhã, né? Nós estamos aqui para adorar e exaltar o nome do nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui nessa manhã para te adorar, para te exaltar o teu santo nome, para dizer que o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, meu Pai. Que o Senhor abençoa nossas vidas, que já estamos aqui presentes, meu Pai. Os irmãos que estão a caminho para chegar até a tua casa, que o Senhor traga debaixo da proteção do Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar esse culto dessa manhã, derramando as tuas bênçãos sem medida sobre as nossas vidas, sobre nossas famílias, meu Pai. O Senhor abençoa também o pastor Marcos, com sua família também, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a vida deles, meu Pai, no nome de Jesus. A você que está na sua casa também, que você venha receber a bênção do Senhor, que venha ter um bom dia também, no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo. Santo, santo é o nome do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixa cair em tentação. Nos livra de todo mal, porque o Senhor é o reino, o poder, a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia. É bom estarmos aqui louvando a Deus e podemos exaltar o teu santo nome. É bom estarmos aqui louvando a Deus e podemos exaltar o teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar, oh glória, e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, oh glória a Deus, que essa união nunca venha faltar para nós. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Por isso, cada vez que eu olho para ti, eu sinto uma água viva rolar dentro de mim. Por isso, cada vez que eu
Vem cá, vem ver, Jesus já preparou muitas bênçãos para vocês. Vem cá, vem ver, Jesus já preparou muitas bênçãos para vocês. Me dá minha bênção para depois. Qual é a sua bênção dessa manhã? Me dá minha bênção para depois. Ô, glória, não sai minha bênção para depois. Me dá minha bênção para depois subir. Ô, glória a Deus. Toma posse da bênção que eu tenho para você. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Louvado seja teu santo nome. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo e maravilhoso nome. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Neste momento, né? Vamos receber a nossa irmã Amanda, né? Que vai estar fazendo a mensagem para nós essa manhã. E vamos receber a ela, louvando a Deus pela vida dela, em nome de Jesus. Amém. A paz seja convosco, né, igreja? A igreja pode se sentar. Né? Nós estamos aqui no culto para louvar, para adorar ao Senhor. E o Senhor Jesus, Ele tem uma mensagem para falar aos nossos corações. E nesse momento também, né, nós estamos fazendo, né, a oração pela família, que está sendo realizada a cada culto. E nós vamos estar orando, né, pela nossa família, pedindo ao Senhor que possa trazer a salvação, a libertação, que o Senhor Jesus Ele possa trazer a cura sobre o nosso lar. A palavra do Senhor diz, né, e que você também possa tomar posse dessa bênção, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, amém? Então, eu gostaria que nesse momento, né, nós vamos estar orando pelas nossas famílias, pelo nosso lar, que você se levantasse, né, estendesse suas mãos, né, para o seu lar, em direção ao seu lar neste momento, porque nós vamos estar agora orando para que Deus possa alcançar todos os nossos familiares. Você também se encontra na sua casa nesse momento, ou onde
seja um pedacinho do céu, aonde o Senhor faz morada, Pai. Nós entregamos a nossa família no teu altar, porque nós sabemos que a família é um bem precioso. A família está no coração de Deus, porque foi o Senhor que instituiu, ó Deus, a família, e a nossa família pertence ao Senhor. E todo levante de Satanás, toda palavra contrária, Senhor, contra a vida da nossa família, que cai por terra, que seja queimado e repreendido em nome de Jesus. Mas que o Senhor possa trazer sobre a vida da nossa família a tua proteção, o teu livramento, que o Senhor possa guardar a nossa família, guardar as nossas vidas, a nossa casa e o nosso lar. Senhor, derrama, Senhor, as tuas bênçãos sobre o nosso lar, sobre a nossa família. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que você possa tomar posse, desta oração, dessa bênção. E nós vamos estar agora meditando na palavra do Senhor, porque o Senhor Jesus, Ele vai falar com você hoje em seu coração, amém? E nós estamos na campanha, 7 passos para uma vida vitoriosa, Hoje nós temos aí uma salvação, que você possa buscar a salvação do seu lar, da sua família. E o passo, que nós vamos agora também vai ser sobre agradar a Deus. Nós precisamos agradar ao Senhor, amém? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 37. Nós vamos estar lendo o Salmo 37, do capítulo 1 até o capítulo 11. Eu creio que o Senhor Ele vai falar profundamente em nossos corações, porque esse Salmo 37, ele fala sobre esse passo, que é agradar a Deus, Então, que nós possamos agradar ao Senhor, amém? Então, é o Salmo, capítulo 37, do versículo 1 até o versículo 11. E a palavra do Senhor nos diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Amém? A igreja pode se sentar nesse momento. Essa é a palavra de Deus, para os nossos corações. Nós estamos na campanha, 7 passos para uma vida vitoriosa. E esse passo ele vem falar sobre agradar a Deus. Nós precisamos agradar a Deus, porque a palavra de Deus diz que quando nós agradamos ao Senhor, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Eu quero te dizer que eu não sei qual é o desejo do seu coração. Eu não sei o que você tem orado, o que você tem buscado, o que você tem colocado
Esse Salmo 37, né, ele é um salmo que foi escrito por Davi. E esse salmo ele foi escrito para acalmar o coração do justo em meio às injustiças da vida. Ele nos ensina que para quem confia no Senhor, há uma promessa, há uma esperança. Então, se você confia no Senhor, eu quero te dizer que há uma promessa, há uma esperança para você. Né? Davi mostra que Deus ele não falha com aqueles que vivem para agradá-lo e que há uma herança preparada para os mansos, fiéis e obedientes. Então eu quero te dizer que se você confia no Senhor, Ele mais fará na sua vida. Não importe a situação que você esteja passando, não importe a dificuldade, não importa a luta, mas se você confia no Senhor, se você crê no Senhor, se você espera no Senhor, Ele é fiel e justo para te abençoar, amém? A gente sabe que existem muitos caminhos, né, que o homem ele pode seguir, mas somente um que conduz à verdadeira vitória espiritual, e é o caminho que agrada a Deus. Se nós andarmos por esse caminho que agrada a Deus, você pode ter a certeza que você será vitorioso, você será vitoriosa. O caminho é você que escolhe, né? Deus ele deixa o caminho, mas é você que vai decidir por qual caminho você quer trilhar. Você quer trilhar pelo caminho do Senhor? Se você trilhar por esse caminho, você pode saber, né, que a sua vitória é garantida, né? Se você trilhar pelo caminho que agrada ao Senhor, Deus ele vai derramar sobre você as bênçãos e as promessas que Ele tem para você, né? Aqui, né, nós vemos que eu quero dizer para vocês que o que significa agradar a Deus, né? Quando nós falamos assim, como nós lemos no versículo que fala que nós precisamos agradar a Deus, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará a Deus. Mas o que significa agradar? Né? Vocês já pensaram, né? Quando a gente fala, nós temos que agradar ao Senhor, mas o que significa essa palavra, agradar? Qual é o significado de agradar a Deus? Agradar a Deus é viver de tal forma que Ele tenha prazer em nossa vida, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes e nas nossas decisões. Agradar a Deus é quando eu priorizo a vontade dEle na minha vida e não a minha vontade. Então, agradar a Deus significa isso. Quando eu busco a santidade, quando eu busco priorizar a vontade dEle, não a minha. Né? Quando eu digo assim, Senhor, que sobre a minha vida venha se cumprir a tua vontade e não a minha vontade. Quando você faz isso, você está agradando ao Senhor. Agradar a Deus significa andar em fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Então você precisa andar em fé, você precisa ter fé, você precisa acreditar que o Senhor Jesus ele pode trazer a salvação dentro do seu lar. Isso é fé. Em meio ao caos, né? Em meio à confusão, em meio à luta, às vezes para os nossos olhos carnais parece ser impossível do Senhor trazer a salvação, do Senhor trazer a libertação, mas nós temos que ter fé, nós temos que acreditar que o Senhor ele pode sim trazer a salvação, nós temos que acreditar que o Senhor Jesus ele pode trazer a mudança. Então eu agrado a Deus quando eu tenho fé, porque a própria palavra de Deus diz, né, em Hebreus 11:6, né, que nós precisamos, né, agradar ao Senhor e andar em fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, não tem como você agradar a Deus. Eu tenho que ter fé, eu tenho que acreditar que o Senhor Jesus ele pode fazer, que o Senhor Jesus ele pode curar,
Senhor, e não uma aparência religiosa. Eu estou na igreja só para mim ter uma aparência religiosa, só para as pessoas saberem que eu sirvo a Deus. Não, eu quero te dizer que o Senhor, Ele te conhece, Ele conhece o seu coração. Talvez o homem, ele não te conheça. Talvez você consiga, passar uma maquiagem e enganar o homem, mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele te conhece. Ele te conhece no íntimo, Ele te conhece na intimidade. E eu busco agradar ao Senhor quando eu tenho um relacionamento, quando eu tenho uma intimidade com o Senhor. Quando você busca esse relacionamento sincero com o Senhor, você está agradando o Senhor. Quando você lá no seu quarto, você tem ali aquele seu momento íntimo com o Senhor, aonde você ora, aonde você busca a face do Senhor Jesus, aonde você está tendo ali um relacionamento com o Senhor, uma intimidade com o Senhor. Eu quero te dizer que isso agrada o coração do Senhor. E talvez você está ali de joelhos, você está orando, você está rasgando o seu coração diante da presença do Senhor. As lágrimas estão descendo pela sua face, porque a luta está muito grande, porque a dificuldade está difícil. Você acha que não tem mais forças para prosseguir, você acha que é impossível o Senhor agir. Mas eu quero te dizer que naquele momento, naquele instante e a todo momento, o Senhor, Ele está olhando por você, Ele está colhendo as suas lágrimas, a tua oração está chegando até o céu e Deus está providenciando a tua bênção, Deus está providenciando a tua vitória, porque Ele te ama. E quando nós clamamos ao Senhor, quando nós temos um relacionamento com o Senhor, quando nós temos intimidade ao Senhor, quando nós agradamos do Senhor, Ele nos concede a vitória. A palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então vamos agradar do Senhor, vamos ter intimidade, vamos buscar um relacionamento com o Senhor. Agradar do Senhor também é confiar no Senhor, confiar na sua palavra, confia no Senhor e entrega o caminho a Ele. Confia no Senhor e o mais Ele fará sobre a sua vida, amém? Então, que nós possamos lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades, que nós possamos lançar sobre o Senhor as nossas preocupações, crendo, tendo fé que Ele é fiel e justo para nos abençoar, que Ele é fiel e justo para acalentar o nosso coração, para acalentar a nossa alma. Agradar a Deus é um estilo de vida, agradar a Deus é uma decisão que você toma, é você que decide se você quer agradar a Deus, é você que decide se você quer andar por um caminho que agrade ao Senhor. O Salmo 37 diz que quando o nosso prazer está no Senhor, Ele mesmo satisfaz os desejos do nosso coração. A vitória não é o fruto do esforço humano, mas sim do favor de Deus derramado sobre aqueles que o agradam. A vitória não é por você, não é pela força do seu braço. Eu quero te dizer que você é vitorioso porque o Senhor
luta as suas batalhas. Ele abre as portas. As portas podem estar fechadas para você, mas quando você agrada a Deus, todas as portas se abrem, porque o Senhor, Ele é contigo. Quando você agrada ao Senhor, Ele guia os seus passos, Ele te guia por onde você deve andar, Ele te guia nas suas decisões. O Senhor, Ele é contigo. Quando você agrada ao Senhor, Ele muda até a sua sorte, né? Deus, Ele te abençoa, Ele transforma o seu coração, Ele transforma a sua vida, Ele te faz um novo homem, uma nova mulher, quando você agrada a Ele. Nós temos aqui o nosso versículo-chave dessa mensagem, pois, né, o nosso passo é agradar ao Senhor. Então, que nós possamos deleitar no Senhor, que nós possamos agradar do Senhor, para que Ele possa, né, conceder os desejos do nosso coração. Aqui no Salmo 37, no versículo 1 e 2, nós vemos Davi dizendo: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Muitas vezes nós ficamos inquietos vendo pessoas que não servem a Deus prosperar. Mas o Salmo nos lembra que isso é passageiro, pois cedo serão ceifados como a erva. O foco do justo não deve ser o sucesso dos outros, mas a fidelidade de Deus. Então eu quero te dizer, né, nunca fique comparando a sua vida com o outro, né? Não compare, né? E nem te indignes por causa dos malfeitores, né? Que tem às vezes aos nossos olhos carnais, né? Pode ter ali pela aparência mesmo tudo, uma vida bem sucedida, uma vida próspera, né? Mas eles não têm algo que é importante, que é o Senhor, que é agradar ao Senhor, né? Então, às vezes nós ficamos inquietos vendo essas pessoas que não servem a Deus prosperar, mas o Salmo nos lembra que isso também é passageiro. Depois cedo serão ceifados como a erva. Então nosso foco como justo, né, não deve ser o sucesso dos outros, mas nós temos que crer na fidelidade de Deus, que Deus Ele também, Ele é fiel para nos abençoar. Deus Ele é fiel para trazer sobre nós a prosperidade. Né? Quando as pessoas às vezes falam assim: aquela pessoa ali não serve ao Senhor e ela tem tudo. Aquela pessoa ali, ela tem um carro, ela tem uma casa, ela tem uma vida bem sucedida, e eu que sirvo ao Senhor, estou passando por luta, estou passando por dificuldades. Eu quero te dizer, jamais pense dessa forma. Creia que o Senhor Ele é contigo, né? Nós sabemos que tudo na nossa vida é passageiro, mas se você confia no Senhor, se você espera no Senhor, se você tem fé, eu quero te dizer que Deus pode trazer sobre a sua vida a bênção da prosperidade. Deus Ele pode trazer sobre a sua vida, eu não sei o que você deseja. Se você tem um desejo de ter um carro, o Senhor pode te abençoar. Se você tem um desejo de ter uma casa própria, o Senhor Ele pode te abençoar, né? É você crer, é você orar, é você ter ação, né? É você buscar. Então a vida que agrada a Deus, nós precisamos ter uma vida que agrada ao Senhor, né? Nós vemos aqui que o texto, né, do Salmo 37, ele destaca algumas atitudes que nós podemos ter para que a gente possa agradar ao Senhor. Então que nós possamos, né, ter essas atitudes sobre a nossa vida, para que a gente possa agradar ao Senhor. E uma primeira atitude que nós devemos ter para agradar ao Senhor é confiar no Senhor. Essa é uma primeira atitude que nós temos que ter para agradar a Deus, é confiar no Senhor. Porque muitas das vezes nós não temos confiado no Senhor. Muitas das vezes nós não temos colocado a nossa confiança no Senhor. Às vezes nós temos depositado a nossa confiança no homem,
situação que você está vivendo. Confia que o Senhor pode te conceder aquilo que você tem colocado diante dele, aquilo que você tem orado diante dele. Mesmo que aos nossos olhos carnais pareça algo impossível. Então, somente confie no Senhor. Essa é a primeira atitude. A segunda atitude que nós podemos ter para agradar ao Senhor é fazer o bem. Eu quero te dizer que quando você faz o bem, você agrada ao Senhor. Quando você faz o bem para o outro, você está agradando ao Senhor. Nós temos vivido num mundo onde as pessoas elas têm sido muito egoístas. O eu tem se predominado. Eu só quero aquilo que me faz bem. Não tem problema o outro. Mas a palavra de Deus diz o contrário. Nós precisamos fazer o bem. Nós precisamos amar o próximo. Hoje nós temos vivido um esfriamento do amor entre as pessoas. Um esfriamento do amor entre pai e mãe. Um esfriamento do amor entre pai e filho, mãe e filho, esposa e esposa. Um esfriamento entre irmãos. Um esfriamento entre as pessoas. Hoje é uma falta de amor muito grande, uma falta de empatia. E a palavra de Deus diz que nós devemos amar o próximo como a ti mesmo. Assim como você se ama, você tem que amar o próximo. E a palavra de Deus diz que nós devemos fazer o bem. Fazer o bem. Essa é a segunda atitude, se você quer agradar ao Senhor. A verdadeira fé se revela em atitudes de caráter e testemunho. Quando nós demonstramos que somos pessoas que têm caráter, o caráter de Cristo, quando nós damos testemunhos daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, quando nós damos testemunho que nós temos uma vida que agrada ao Senhor, Deus é que se agrada de nós. Então, que nós possamos sempre fazer o bem, orar uns pelos outros, estar dispostos a ajudar. E a terceira atitude que nós precisamos ter é deleitar-se no Senhor. Deleitar-se é ter prazer em Deus. Deleitar-se no Senhor é ter prazer em Deus. Você tem prazer em Deus? Você tem prazer em estar na casa do Senhor? Você tem prazer em orar ao Senhor, em falar com o Senhor? Você tem prazer em meditar na palavra de Deus? Então, deleitar-se é ter prazer em Deus. Quando Deus, Ele é a nossa alegria, o nosso coração alinha com a vontade dEle. A promessa, Ele concederá os desejos do seu coração. Essa é a promessa que o Senhor nos faz. Quando nós nos deleitamos no Senhor, quando o nosso prazer está no Senhor, quando o nosso prazer está em estar na casa do Senhor, em adorá-lo, em louvá-lo, o Senhor Ele agrada e Ele concede os desejos do nosso coração. O Senhor Ele é fiel e justo nas nossas vidas. E o quarto passo para agradar a Deus, eu preciso entregar o caminho ao Senhor. Entrega o caminho que você está andando para o Senhor. Colocar a vida, coloque os seus planos, coloque as suas decisões, coloque os seus sonhos nas mãos de Deus. A palavra de Deus diz assim, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa ela vem dos lábios do Senhor. Então coloque as suas decisões, coloque os seus sonhos diante do Senhor. Coloque seus
vezes nós desejamos isso aqui, mas Deus ele tem algo tão grande, algo tão lindo para nós. A palavra de Deus diz, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. A vontade de Deus possa prevalecer na nossa vida. Eu quero dizer que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Às vezes nós desejamos e queremos algo, mas Deus ele tem além daquilo que nós queremos. E a vontade de Deus nas nossas vidas sempre é melhor do que a nossa vontade. Amém? A próxima atitude que nós podemos ter para agradar a Deus é descansar no Senhor. E às vezes nós não descansamos no Senhor, né? Às vezes a luta está tão difícil, está tão grande, você está tão preocupado, tão ansioso, e aí você não descansa no Senhor. E a palavra de Deus diz que nós devemos descansar no Senhor. Acalma-te, coração. Diga para o seu coração, aquieta-te, coração. O Senhor está cuidando. O Senhor está cuidando, aquieta-te. Então descanse no Senhor. Quem agrada a Deus não vive ansioso, preocupado, né? Mas quem agrada a Deus sabe que Deus ele está no controle de tudo. Hoje a sua vida pode estar um caos, mas eu quero te dizer que Deus ele tem o controle de tudo. Então somente descansa no Senhor e espera no Senhor, que logo ele vem trazendo a sua bênção e a sua vitória. Uma coisa que eu aprendi, que nós devemos confiar, esperar, ter fé, crer, e tudo acontece no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Eu quero agora, mas esse é o tempo do Senhor. É no tempo do Senhor, não importa o tempo. Pode durar um dia, 2 horas, meia hora, 5 dias, 1 ano, 10 anos, 20 anos. Mas tudo acontece na nossa vida no tempo do Senhor. Porque o Senhor, ele age no tempo certo. Ele não age atrasado. Deus, ele age no tempo certo. E até mesmo, né, Deus, ele testa, né, a nossa fé, a nossa fidelidade. Será que nós somos fiéis ao Senhor? Ou a gente só é fiel ao Senhor quando tudo está bem? A gente só é fiel ao Senhor, né, quando tudo está bem, quando eu não estou passando por nenhuma luta, por nenhuma dificuldade, quando tudo que eu desejo, né, eu já tenho. Mas e quando vem a luta? E quando vem a tempestade? E quando o tempo de espera está longo, que você está esperando? Às vezes você diz assim, Senhor, quanto tempo, né, eu tenho orado pela salvação do meu esposo? Quanto tempo eu tenho orado pela salvação da minha esposa? Quanto tempo eu tenho orado pela salvação do meu filho, da minha filha? Por que o Senhor ainda não salvou meu filho, a minha filha, a minha esposa? Eu quero te dizer que Deus ele já está trabalhando no coração deles. E eu creio que o Senhor ele vai trazer a solução. Porque quando você
possível. Ele ouviu a minha oração. E hoje a minha mãe, né, está salva. Jesus ele trouxe a salvação. Jesus trouxe libertação, né? E hoje ela serve ao Senhor. Então eu quero te dizer que no tempo certo o Senhor ele traz sim a salvação, mas tem o tempo dele agir, tem o tempo dele trabalhar. Ele está trabalhando no coração. Pode ter certeza que Deus ele está trabalhando no coração desse ente querido que você tem orado, que você tem colocado diante dele, para que ele possa trazer a salvação. Então, continue agradando ao Senhor, descansa no Senhor. Então, agradar a Deus é viver de tal forma que Ele se alegra até mesmo na nossa forma de pensar, na nossa forma de falar, na nossa forma de agir. É viver segundo a sua vontade, não segundo a nossa, né? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. A Bíblia também diz lá em Salmo 147:11, porque Deus se agrada daqueles que o temem e esperam na sua misericórdia. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque Deus ele agrada daquele que o teme e esperam na sua misericórdia. Deus ele agrada. Então espera no Senhor, confia no Senhor que Ele vem. Ele vem, logo, logo Ele vem. Confia e espera no Senhor. Agrade ao Senhor. Então, agradar a Deus envolve fé, envolve obediência. Eu preciso ser obediente ao Senhor. Eu preciso ser obediente aos ensinamentos e aos mandamentos do Senhor. Né? Agradar a Deus é ter santidade, é ter intimidade com o Senhor, é amar o próximo, é ter relacionamento com o Senhor, é ter uma vida espiritual, é meditar na sua palavra. Tudo isso agrada ao Senhor. E eu quero te mostrar aqui, eu quero falar para você de pessoas na Bíblia que agradaram a Deus. Nós temos muitos exemplos, né, na Bíblia de pessoas que agradaram a Deus. E a primeira pessoa que agradou a Deus foi Enoque. Enoque, ele andou com Deus. Né? Em Gênesis 5:24, andou Enoque com Deus e Deus tomou, e Deus para si o tomou. Olha para você ver. Enoque agradou tanto a Deus que Deus o tomou para si. O testemunho de Enoque é que agradou a Deus. Ele viveu em comunhão diária com Deus. E é isso que nós devemos ter. Uma comunhão diária com o Senhor. Uma comunhão todos os dias com o Senhor. Outra pessoa que a gente vê na Bíblia que agradou a Deus foi Noé. Obedeceu em meio a uma geração corrompida, corrupta, né? Noé agradou o Senhor e ele foi obediente, porque o Senhor falou para Noé assim: Noé, construa a arca. Gente, não chovia naquele tempo, era um tempo seco. E Deus mandou Noé construir uma arca, numa geração que era totalmente corrompida. E Noé ele foi o quê? Obediente. Então nós agradamos ao Senhor quando nós somos obedientes. Noé foi obediente ao Senhor quando ele construiu aquela arca. Noé, né, em Gênesis 6:8, olha como Noé agradou a Deus. Em Gênesis 6:8 diz assim: Noé achou graça aos olhos do Senhor. Olha que um exemplo que nós temos de pessoas que agradaram ao Senhor. Ele agradou a Deus com obediência.
filho tão desejado para o Senhor. E ali naquele momento, né, o Senhor viu que Abraão, né, se agradava do Senhor. Amém? Outro exemplo que nós temos é Davi. Em Atos 13:22 diz assim: achei Davi um homem segundo o meu coração. Davi tinha prazer em Deus e se arrependia quando errava. Quando nós vamos agradar a Deus, não quer dizer que nós também não vamos cometer erros, que nós não vamos pecar ou que nós não vamos falhar. Porque nós temos o exemplo de Davi. Davi ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus, mas Davi também cometeu erros. Mas o que Davi fazia? Nós vemos em Davi que quando ele errava, ele se arrependia e ele pedia perdão ao Senhor. Eu quero te dizer que o Senhor Jesus ele é fiel e justo para nos perdoar. Outro exemplo de uma pessoa que agradou a Deus é a Maria, mãe de Jesus. Nós vemos nela a submissão. Lá em Lucas 1:38 diz assim: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Deus se agrada de um coração submisso. A palavra de Deus diz que, né, Deus ele achou graça em Maria, né, porque ela é realmente uma mulher, né, virtuosa, uma mulher de fé. Então, que nós também possamos agradar. E agora, por último, eu quero citar o exemplo perfeito de quem agradou a Deus. O exemplo perfeito de uma pessoa que agradou ao Senhor é Jesus. Ele é o exemplo perfeito. Lá em Mateus 3:17 diz assim, ó: este é o meu filho amado em quem me comprazo. A vida de Jesus é o modelo máximo de como agradar a Deus em obediência, em amor, em humildade. Então, que nós possamos, né, seguir esses exemplos, seguir o exemplo do Senhor Jesus e agradar a Deus. Né? E aí, às vezes você fala assim, tá, essas pessoas agradaram ao Senhor naquele tempo. E hoje? O que eu posso fazer hoje, agora, para agradar a Deus? Andar em fé. A fé agrada a Deus mais do que sacrifícios. Hebreus 11:6. Você pode agradar a Deus nos dias de hoje, vivendo em obediência, né? João 15:14. Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Nós podemos agradar ao Senhor amando a Deus acima de tudo, buscar a Deus com o coração inteiro e não pela metade. Eu posso agradar ao Senhor amando as pessoas, né? O amor é o maior mandamento que Deus nos deu, buscando a santidade, desenvolvendo um coração manso e humilde, deleitando-se no Senhor, né? Quando Deus ele é o nosso prazer, os desejos do nosso coração são transformados para desejos que Ele tem prazer em cumprir. Então essa é a promessa do Salmo 37. Ele tem uma promessa, que ele fala assim, ó, se você cumprir a obediência, né? Agrada-te do Senhor. Qual é a promessa? Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, né, a promessa do Salmo 37:4 não é um cheque, né, em branco que Deus te dá, mas ele é um princípio espiritual. Quando o coração do homem se alinha com o coração de Deus, seus sonhos se alinham com os sonhos de Deus, e Deus tem prazer em cumpri-los. Deus, eu quero te dizer que Ele não vai apenas suprir suas necessidades, né? Ele realiza aquilo que Ele mesmo plantou no seu coração. E para a gente finalizar, para a gente encerrar essa mensagem, o Salmo 37, do capítulo 1 ao 11, nos chama a uma vida que agrada ao Senhor. Uma vida marcada por confiança, entrega, mansidão, obediência e intimidade com Deus. Quando o prazer do nosso coração ele está em Deus, Ele mesmo
possamos viver uma vida que agrade ao Senhor, que nós possamos desejar aquilo que o Senhor deseja para nós, que toda honra, toda glória sejam dadas a Ele, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor e toda adoração. Você pode ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em sua vida. Você pode agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Às vezes nós só pedimos: Senhor, eu quero, Senhor, me dá, Senhor, me abençoa. Mas você pode nessa manhã agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. Você pode agradecer ao Senhor pela sua vida. Você pode agradecer ao Senhor pelo seu lar. Você pode agradecer ao Senhor pela sua família. Você pode agradecer ao Senhor porque você está aqui com vida. Você pode agradecer ao Senhor porque dentro do seu lar não falta nada para você, porque o Senhor tem suprido as suas necessidades. Você pode agradecer ao Senhor porque Ele tem te guardado, Ele tem te livrado, Ele tem te protegido. Você pode agradecer ao Senhor porque Ele te ama. Você pode agradecer ao Senhor porque Ele tem cuidado de ti, Ele tem cuidado da sua família, da sua alma. Agradeça ao Senhor. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço porque o Senhor tem sido tão bom, o Senhor tem sido tão fiel na minha vida. E eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço pelo meu lar, eu te agradeço pela minha família, eu te agradeço pela vida do meu esposo, eu te agradeço pela vida do meu filho, que é um presente do Senhor, aonde o Senhor ouviu a minha oração por aquele filho. Eu orava e o Senhor ouviu a minha oração, e o Senhor me concedeu aquilo que eu mais desejava, aquilo que eu mais almejava. Eu te agradeço, Senhor. Agradeço ao Senhor. Olhe para a sua vida, tudo que Deus tem feito. Olha como Deus tem agido, como Deus tem suprido, como Deus tem cuidado. Mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dor, o Senhor tem cuidado de ti. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. E mesmo quando nós somos infiéis, o Senhor permanece sendo fiel em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor. Amém. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Amém. Nós vamos orar agora. Eu quero dizer para você que está na sua casa, você que preparou aí, na sua casa, o seu copo com água, a sua garrafa com água, nós vamos orar e creio que você tomando esse copo, você tomando essa água, creio que o Senhor vai trazer a bênção, vai trazer a cura, aquilo do qual você precisa e necessita. Senhor Deus, nesse momento nós consagramos essas águas, ó Deus, na casa dessas vidas, ó Pai. O Senhor possa trazer, Senhor, a tua unção, o Senhor possa derramar a tua cura, Senhor, em nome de Jesus, que cada vida, ao tomar desta água, possa ser curada para a honra e glória do Senhor. Pai, essa água até aqui era uma água normal, mas agora, Senhor, essa água é uma água consagrada pelo Senhor. Nós consagramos esta água